Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, trago uma história nova toda semana. O livro de hoje se chama Letras de Carvão, escrito por Irene Basco, ilustrado por Juan Palomino, traduzido por Márcia Leite e publicado no Brasil pela editora Pulo do Gato. Quem apresenta o episódio de hoje é Yasmin, que me mandou um áudio maravilhoso. Yasmin, muito obrigada pela sua participação. Um beijo grande. E conta pra gente o que você tem a dizer. Oi, meu nome é Yasmin. Moro em Belo Horizonte e tenho 9 anos. E hoje a Denise vai contar para vocês a história Letras de Carvão. Obrigada por contar tantas histórias para nós. Obrigada, Denise. Gosto tanto de ver você escrevendo seus contos, meu filho. Às vezes eu também escrevo. Sabe, quando eu tinha a sua idade, não sabia ler nem escrever. Você quer que eu conte a história de como aprendi a ler? Depois podemos escrevê-la juntos. O que acha dessa ideia? Então vamos começar. Antes, aqui no povoado, quase ninguém sabia ler, e muito menos escrever. O senhor Veloso, o dono da mercearia, era um dos poucos que sabia. Ele anotava na parede, com giz, o nome de todos os vizinhos e quanto cada um deles lhe devia. Assim, quando as dívidas eram pagas, ele as apagava. As letras estavam presentes em todas as partes, mas quase ninguém reparava nelas. Os jornais velhos eram usados para embalar as compras e para tapar os furinhos das paredes. Dessa forma, nas noites frias, o vento não conseguia atravessá-las. As letras viviam nas cozinhas, nas mesas, diante dos olhos de todo o povoado de Palenque, mas ninguém era capaz de entender o que elas diziam. As frutas e as verduras chegavam toda semana ao porto. Com as mercadorias, vinham também algumas cartas que o carteiro levava até a prefeitura. Depois de alguns dias, Gina, minha irmã mais velha, recebia uma carta. Isso acontecia uma vez a cada mês. Gina abriu o envelope com timidez. Sabia que quem enviava as cartas era Miguel, o jovem médico que havia trabalhado alguns meses no povoado. À sombra da grande mangueira, Gina permanecia horas observando aquelas cartas cheias de letras que não conseguia ler, mas que, tinha certeza, traziam muitas promessas de amor. Eu morria de vontade de saber o que diziam aqueles papéis. Imaginava que Miguel pedia a Gina em casamento e lhe oferecia uma casinha para viverem juntos em algum lugar bem longe, tão longe que nem minha imaginação alcançava. Gina certamente sonhava coisas parecidas. A verdade é que nenhuma de nós podia ler o que Miguel escrevia. Passávamos as cartas de mão em mão, procurando decifrá-las. Subíamos no galho mais alto da mangueira, desdobrávamos folha por folha e procurávamos pela letra O, a única que conhecíamos. Aquelas cartas se tornaram uma obsessão para mim. Eu queria decifrar o que as letras diziam para contar a Gina. E foi assim que decidi aprender a ler. O que está escrito aqui? Eu perguntava ao senhor Veloso sempre que podia. Eu posso ensinar você a ler se você me ajudar na mercearia, ele um dia propôs. Ajudar a fazer o quê? Eu perguntei. A empacotar os grãos. É preciso pesar o arroz, o feijão, o milho. Depois devem ser colocados em sacos de papel. Cada saco deve pesar 1 quilo, nem mais, nem menos. Uma vez por semana, lá eu ia ajudar o senhor Veloso. Com muito cuidado, pesava, embalava e colocava os grãos já ensacados na estante. Enquanto isso, estudava as letras que ele me ensinava. Veja, aqui está o nome da sua mãe, Josefina. Me mostre onde está a letra A. Tá, sim, essa foi muito fácil. E a letra J? Ah, sim, muito bem. De nome em nome, de vizinho em vizinho, de dúvida em dúvida, terminei por aprender todas as letras. Ao cair do sol, eu brincava que era o senhor Veloso.
Gina se sentava ao meu lado e algumas vezes meus irmãos e os vizinhos se juntavam a nós. Com um pedaço de carvão da cozinha, eu escrevia as palavras no chão e pedia que descobrissem as letras. Quero ver onde está a letra G de Gina, onde está a letra C de cão. E Gina, com vontade de aprender para poder ler as cartas de Miguel, se esforçava para encontrar todas as letras. No final do ano, Gina e eu já sabíamos ler. Líamos devagar, mas entendíamos tudo. Mas, enquanto aprendíamos as letras, as cartas começaram a ficar cada vez mais e mais raras. Próximo ao Natal, chegou uma carta de Miguel. Gina e eu subimos na mangueira, abrimos o envelope e começamos a ler. Querida Gina, eu já lhe escrevi muitas e muitas cartas, mas não recebi resposta. Esta será a última. Estou de partida para outro país e será muito difícil voltar para Palenque. Guardarei uma bela recordação de sua amizade. Desejo tudo de bom a você. Com minha mais sincera gratidão, Miguel Terra. Quando Gina terminou de ler, tinha os olhos cheios de lágrimas. Mas ela logo guardou a carta no bolso e disse: ainda não acabamos de costurar nossos vestidos para a festa de Natal. Temos muito o que fazer. Vamos, outro dia voltamos a ler a carta. Durante a festa, Gina conheceu João José. Mas essa é uma outra história. E eu, toda orgulhosa, recebi o mais lindo presente que alguém me havia dado. Meu primeiro livro de contos. O senhor Veloso havia encomendado para mim. Nesse Natal, eu me senti a menina mais feliz do mundo. Assim que a festa terminou, li o livro em voz alta para todas as pessoas do meu povoado. Desde então, meu filho, eu nunca mais deixei de ler, para mim mesma e também para todo mundo. E aí, gostaram da história? No final do livro, a autora Irene Vasco escreve um textinho para os leitores. Eu vou ler uma parte aqui. No meu país, a Colômbia, assim como em boa parte dos países da América Latina, entre os quais o Brasil, a cultura e as regras comunitárias foram sendo transmitidas pela tradição oral. As palavras narradas e cantadas nas reuniões ou nas cantigas de niná pareciam suficientes até pouco tempo atrás. Ler e escrever não eram prioridades, principalmente nas comunidades afrodescendentes localizadas nas zonas rurais, mais remotas e de difícil acesso. Menos prioritárias ainda quando se pensava nas mulheres, das quais se esperava apenas que cuidassem de suas casas e ajudassem nos trabalhos da roça. No final do século XX, a consciência de que a alfabetização era um direito básico de todos começou a despertar e a se difundir. As escolas foram se multiplicando, novas bibliotecas surgiram e, finalmente, os habitantes dos povoados e cidades mais distantes das capitais puderam ter acesso a pequenas coleções de livros. Durante anos de mudanças de curso em curso, eu fui recolhendo as histórias de leitura dessas mulheres. Suas palavras me comoviam e me enchiam de esperança. Eu as ouvia, anotava em meu caderno tudo o que escutava e lhes pedia emprestadas essas lindas experiências de vida de quando chegaram ao mundo das letras. Assim como as pequenas tranças nas cabeças das mulheres africanas lembram os pequenos caminhos da mata que um dia guiaram os escravos em suas fugas, eu mesma trancei as histórias que essa nova geração de leitoras me contou. O povoado onde se passa letras de carvão chama-se Palenque, que em português é o mesmo que Quilombo, em homenagem aos primeiros povoados formados pelos escravos que conseguiram fugir do cativeiro. O livro de hoje foi o lindo Letras de Carvão, escrito por Irene Vasco, ilustrado por Juan Palomino, traduzido por Márcia Leite e publicado no Brasil pela editora Pulo do Gato. Quem encerra o episódio de hoje é o Gabriel, que me mandou um áudio incrível. Gabriel, muito obrigada pela participação. Um beijo grande. Conta pra gente o que você tem a dizer. Oi, pessoal, meu nome é Gabriela, eu tenho 6 anos, eu moro em São Paulo e o livro que a Denise Gomes acabou de ler foi Letras de Carvão. Vocês gostaram?